Muito boa tarde para você que nos acompanha através da rede Século XXI, programa Brasil Cristão está chegando nas suas tardes. Todos os dias, de segunda a sexta, estamos aqui e hoje, quarta-feira, um tema muito especial para vivermos nessa tarde. Vamos falar sobre o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Ele está no meio de nós? O céu é um lugar? Como é viver o Reino de Deus? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. De fato, tocamos hoje um tema essencial, porque foi o que Jesus pregou, né? Ele diz, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está ao alcance. Hoje nós queremos voltar o nosso olhar sobre isso, porque é a nossa finalidade, o Brasil cristão. Um Brasil cristão, Drica, é um Brasil onde o reino de Deus está instaurado. É perfeito, né? É exatamente isso que nós queremos conversar com você. E eu espero que você esteja aí do outro lado, de coração aberto, de mente aberta, para podermos viver esse dia especial. Também vamos falar sobre o evento que vamos ter na sexta-feira, vamos ter a presença aqui do Júnior Guarda. Vamos conversar também sobre a nossa revista Brasil Cristão, que afinal de contas o nome do programa não existe à toa nem por acaso, né, Fernando? Exatamente, a revista Brasil Cristão foi uma das primeiras iniciativas da Associação do Senhor Jesus, pensando naquelas pessoas que contribuem, que fazem essa obra possível e no desejo de alimentar o povo de Deus. A revista foi pensada para isso, para ser um alimento sólido. Exatamente. Vamos começar então, mas você pode participar conosco. Queremos a sua participação. E aí você pode participar da seguinte forma, ligando para nós, claro, no 19 3871 9620, dizendo para nós qual é a sua experiência com a revista Brasil Cristão. Olha aqui, ó. A revista Brasil Cristão leva um pouco do reino de Deus para a sua vida? O que você acha que é o reino de Deus? Fala dessas duas realidades aí para você. A revista Brasil Cristão na sua vida, qual é a sua experiência? Há quanto tempo você recebe a revista Brasil Cristão na sua casa? Há quanto tempo você é sócio dessa obra maravilhosa? E se você bebe de todos os artigos e todo o alimento espiritual que tem aqui na revista Brasil Cristão? Não é mesmo, Fernando? Exato. Eu vou me sentar aqui. Talvez as pessoas perguntem, e como que eu faço para receber a revista Brasil Cristão? Exatamente. Como é que eu faço para ter esse tesouro nas mãos, né? De fato, é um tesouro. Exato. A revista Brasil Cristão, ela é um presente. Você não encontra ela nas bancas por aí. Ela é um presente que nós damos para aquelas pessoas que respondem com generosidade a um chamado do Espírito Santo, para tornar a rede Século XXI possível. Os amigos do Senhor Jesus, que se unem a Ele nessa associação do Senhor Jesus, recebem essa revista. Então, se você quer receber esse tesouro, são tantos artigos, hoje nós vamos comentar de modo especial um desses artigos, né, Drica? São tantos tesouros. Muitas pessoas que escrevem aqui conosco, exato. Então, né? para você receber esse tesouro, nós convidamos você a se tornar um sócio da Associação do Senhor Jesus. E aí você vai receber, ler, se saborear, Deus vai falar com você, vai ser tremendo. E não só isso, né? Você tem o desejo de evangelizar. Você acha que o que nós fazemos aqui é exatamente isso, né? Que é preciso ser feito para o nosso mundo, para essa transformação que queremos. Todas as coisas que você busca de bem na sua vida, você sabe que estão todas em Deus. Então você pode, se associando, a nos ajudar a levar essa mensagem aqui a outras famílias, a levar essa mensagem a mais lares, mais famílias restauradas. Famílias restauradas significam professores melhores, advogados melhores, prefeitos melhores, governadores melhores, presidentes melhores. É a nossa sociedade sendo fermentada com o Evangelho. Você quer isso? Então liga para nós, 19 3871 9620 e se torne um sócio para receber a revista Brasil Cristão. Hoje, Fernando, em especial, nós vamos falar, deixa eu mostrar aqui para você, sobre esse artigo aqui do Tácito José Andrade Coutinho. Deixa eu falar a página, está na página 11. Então, você que tem a sua revista Brasil Cristão, pode nos acompanhar agora aí de casa. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse artigo, mais conhecido como Tatá, né? Exato. Eu queria falar um pouquinho do autor. Por favor. Do autor. O
Tácito José Andrade Coutinho, mais conhecido como Tatá. Ele é da Arquidiocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e é um dos primeiros líderes da renovação carismática católica do Brasil. Ele fez a experiência do batismo no Espírito Santo em 1971. Olha. Né? A renovação começou no Brasil em 69. Nem sonhava em nascer. Exato, então ele está ali logo nos inícios, né? E ele foi coordenador da Comissão Nacional de Serviços da Renovação de 89 a 2000. Né? Ele levou adiante diversos projetos, é escritor de livros e, de um modo muito especial, é hoje moderador da comunidade Javenice, na Arquidiocese de Pouso Alegre. A renovação carismática em Pouso Alegre, ela se organiza como uma comunidade de renovação. É algo bastante peculiar, bastante interessante, mas era um projeto que a Ofensiva Nacional da Renovação apontava, né, que todas as realidades carismáticas se organizassem como comunidades, não só de vida e aliança, a própria renovação Sim. fosse. Né? E a Arquidiocese de Pouso Alegre fez isso. E esse homem, o Tatá, foi realmente aquele que desenvolveu isso muito bem. Então, nós estamos falando de alguém muito caro a nós, né? E um grande líder e que é membro do núcleo do Centro de Estudos e Renovação no Espírito, do CERN. Ele é fundador do CERN, junto com o Padre Eduardo, junto com o Reinaldo, né? E com os demais membros do núcleo. Isso é interessante porque a história, Deus ele faz as coisas de um jeito tão bonito, porque quando eu fazia parte da renovação carismática lá em Cuiabá, e eu pertencia à Escola Paulo Apóstolo, né? E eu trouxe até meu catecismo aqui, porque tem uma citação que eu quero dizer hoje, meu catecismo, é velho demais. É bom, isso mesmo. Tá bem velhinho meu catecismo, que é daquela época onde a gente estudava muito por causa da Escola Paulo Apóstolo. E quem é que levou a Escola Paulo Apóstolo para a renovação carismática? Lá foi o Tatá. O Tatá, né? E aí eu me encontrei com ele aqui, depois de trocentos anos, né? Encontrei com ele aqui na Associação do Senhor Jesus e ele está aqui, um dos nossos escritores aqui, dos nossos colunistas na revista Brasil Cristão. Esse mês de abril ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Aliás, nosso tema hoje é o Reino de Deus. E para a gente falar sobre os dons do Espírito Santo é que nos ajudam a viver. Ah lá ele, lá ó. E a marca registrada dele é aquele macacão ali mesmo. Que vocês estão vendo, né? Quando a gente encontra o Tatá sem esse macacão, o que aconteceu, Tatá? Cadê o seu macacão? E ele fala para nós esse mês, então, sobre os dons do Espírito Santo, que são necessários para implantarmos, né, nos empenharmos para buscarmos e vivermos o reino de Deus, né, Fernando? Exatamente. É um artigo bastante interessante. O Tatá inicia o artigo falando que quando a gente pensa nos dons do Espírito Santo, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente são aqueles dons mais comuns do dia a dia das nossas dioceses, da nossa paróquia, o modo como o Espírito Santo mais corriqueiramente fala conosco, né? Que esse é o modo ordinário de atuação do Espírito Santo. E eu acho muito bonito o modo como ele trata aí, Derica. É verdade. Ele diz assim, ó, não se deve pensar que os dons do Espírito Santo consistam exclusiva ou principalmente em manifestações extraordinárias. Cardeal Suenens, ao falar sobre a dimensão carismática na Igreja, durante o Concílio Vaticano II, afirmou o seguinte: deixemos por um momento fora de consideração os carismas mais extraordinários e consideremos os dons ordinários do Espírito. Acaso não conhecemos todos, cada um na sua respectiva diocese, leigos, homens e mulheres, que são realmente chamados por Deus? Por exemplo, eu conheço o Fernando, você conhece o seu pároco, você conhece a Dona Maria Tereza, o menino do Ministério de Música que canta e toca. Então ele chama para isso, né? Foram dotados pelo Espírito de diversos dons no terreno da catequese e da evangelização, na ação católica em todas as suas formas, nas obras sociais e caritativas. Esquecemos por um momento os dons extraordinários e vejamos primeiramente os dons ordinários da nossa vida. Exatamente.
primeiro dom do Espírito Santo é Ele mesmo, a presença dele, né, no nosso meio. Ele se dá, então Deus mesmo, a palavra é dom, presente, é a mesma, né, são palavras aí sinônimas, dom, presente, carisma, é tudo para significar isso. Então o Espírito Santo é o grande dom, habita em nós e nós, no serviço da igreja, somos dom um para o outro. Exatamente. É isso que ele está falando. Naquilo que você exerce aí na sua paróquia, viu, minha querida, meu querido? Eu queria, antes de continuar, pedir para você novamente ligar para nós. Por quê? Eu estou aqui pensando, Fernando. Quem está em casa deve pensar, nossa, que coisa boa, porque se eu estivesse em casa, eu estaria pensando isso. Então, vocês aí em casa, acompanhem comigo esse raciocínio. Conversamos a respeito da revista Brasil Cristão aqui no programa, sobre cada um desses artigos. Não vai alimentar muito mais a sua alma? Sim. Não é? Então você não gostaria que isso acontecesse sempre aqui no Brasil Cristão? Liga para nós agora para nos dar esse feedback, esse retorno. 1938719620, se você está gostando da gente passar, né? Ali, né? Aquilo ali que faz quando você vai passando ali aquele lendo. texto em comunidade, né? Lendo e partilhando. Inclusive, busca a sua revista, tira ela, né, agora. Da gaveta. Abre ela aí na página 11, página 11 e vamos ler juntos. Olha que interessante isso, e aí os carismáticos de plantão aí, por favor, prestem atenção nisso. Exato. Ele diz assim, ó, insistir exageradamente nos dons extraordinários pode produzir um desvio no ensino a respeito dos carismas e não dar atenção aos carismas mais comuns, ordinários, presentes nas comunidades cristãs. A atribuir aos carismas em geral um valor, senão aquele que lhe é próprio, pode causar um prejuízo e dificuldades na ação pastoral da igreja. Olha, isso aqui é muito interessante. Eu acho que a renovação carismática em si, todos os carismáticos, nós somos, né? Exato. Tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, né, Fernanda? Nós a gente corre o valorizamos. risco de buscar os dons extraordinários e esquecemos, às vezes, de buscar o Deus dos dons. Buscamos só os dons, né? Não, e é muito simples, que a gente valoriza muito aquela pessoa que está com o microfone na mão pregando, valoriza muito aquela pessoa que reza e as pessoas são curadas, ou que tem palavras de profecia, coisas extraordinárias. E que bom que esses irmãos existem, como são preciosos. Falávamos aqui ontem no programa sobre a necessidade desses carismas, né? Mas a grande maravilha da comunidade cristã são aquelas pessoas que explicitam, que mostram os frutos do Espírito Santo. Ou seja, você ter aquela pessoa que na Assembleia é cheia de alegria, você tem aquela pessoa cheia de bondade, você tem aquela pessoa que te dá aquele abraço gostoso quando você chega na paróquia, né? Tem coisa melhor que isso. Vê que aquela pessoa que está entrando chegou pela primeira vez. Sim. E sente a necessidade de ir até lá, abraçar a pessoa, acolher a pessoa. Eu lembro disso até hoje. Eu permaneci num grupo de oração porque quando eu entrei acuado, com 12 anos de idade, uma moça se aproximou, sentou do meu lado, ficou comigo o tempo inteiro e ela ia meio que traduzindo o que estava acontecendo. Olha só, não fez nada extraordinário, ela fez o normal, mas esse dom ordinário me foi precioso, né? E me fez perseverar até hoje. Olha que maravilha, gente. Nós precisamos... É que você falando isso dá uma saudade, né? Esses dias eu estava assistindo uma live lá do CERN e estavam falando que tudo bem, não vamos ficar saudosistas daquele tempo da renovação carismática, porque vamos viver os tempos hoje. Mas essas coisas, esse artigo aqui do Tatá, nos chama a atenção, porque aí nós tiramos, porque está acontecendo algo que me incomoda, tá? Desculpa, Fernanda, eu não sei se te incomoda, mas eu, Drica, fico incomodada, que é a centralização das coisas na pessoa. Então, quando a pessoa tem um dom de cura ou libertação e vai no encontro em algum lugar, as outras pessoas que estão ali, elas tendem a seguir aquela pessoa e chegam até a endeusar. Qualquer desvio ou queda que aquela pessoa comete, porque é humana, pronto, todo mundo está decepcionado, está deixando a fé. Por que isso acontece? Porque não olhou o Senhor dos dons, mas o dons do Senhor, ficou ali ligado nos dons. E quem está chegando também para fazer parte na igreja não quer mais
acolher o irmão que está chegando, ou deixar a igreja bonita e preparada, não é, Fernando? É isso mesmo. Cultivar as virtudes, né? Não, querem sempre estar à vista. Com os dons extraordinários, realmente você fica à vista, porque são dons extraordinários. Mas para Deus, o que importa? Qual é o valor disso? Exatamente. Os dons extraordinários, por definição, eles são ato da soberania do Espírito Santo. Quando você vê alguém ser curado, é Jesus quem cura. Isso o padre Robert de Grandes tantas vezes nos ensinou, o padre Dario Bittencourt, o próprio padre Eduardo. Aqui a insistência é essa, é Jesus quem cura, é Jesus quem está fazendo. O dom extraordinário, ele pode, ou seja, uma pessoa simples, normal, pode ser usada para fazer essa obra. Exatamente. Agora, fruto do Espírito Santo, não. O fruto do Espírito Santo é quando você responde ao Espírito Santo na sua alma e a sua resposta se traduz em fruto. Bondade, amor, alegria, uma pessoa longânime. O que é uma pessoa longânime? Existe a diferença entre ser longânime e ser pusilânime. O pusius no latim significa pequeno. Então, pusilânime é aquele que qualquer coisinha já o destrói, né? Ele se atém às pequeninas coisas, porque a alma está pequena, né? Exato, o arroz queimou, acabou o dia. Entendeu? Acabou o dia, a pessoa fica destruída, não tem a capacidade de ser transcender, de olhar e não dar tanta importância a essas coisas. Isso é longanimidade, alma grande. E é interessante. São frutos do Espírito. Frutos do Espírito, e isso acontece em uma alma que está buscando o reino de Deus constantemente. Exato. Porque quando o reino de Deus se instala, nós vamos ver isso daqui a pouco, a alma da gente cresce, não é? Exato. E a gente deixa de se preocupar com as coisinhas, até mesmo dentro da paróquia, o microfone, quem é que vai pegar, quem é que vai coordenar a leitura e a liturgia, e fica inventando um monte de modas. Isso não é bom. Fernando, pode falar. Não, eu acho que você provocou algo muito interessante, eu quero falar para você que está em casa isso. Quando você lê esse artigo aqui, o que você precisa entender? Por isso a revista Brasil Cristão é tão importante. Liga para a gente, nesse número que está aparecendo aí, 19-3871-9620. Você precisa receber isso daqui, porque isso é alimento para a sua alma. Olha como é importante. Você não pode transferir para o pregador no microfone a responsabilidade de ser o intercessor da sua casa, o intercessor dos seus filhos. Entendeu? É você que é o protagonista da sua experiência com Deus. O padre Eduardo não pode fazer a experiência de Deus por você. O Ironi Spuldaro, não sei, os pregadores que você tem, eles não podem fazer a experiência de Deus por você. É você que tem que ter a sua experiência. É você que tem que receber os dons. É você que reza pelos seus filhos. Começa a fazer isso já. Exatamente. Agora. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no programa Brasil Cristão. E graças a Deus você está participando conosco, ligando para nós, hein? Estamos esperando a sua ligação, como o José Geraldo da Silva, de São João do Oriente, Minas Gerais, ligou e se tornou um sócio. Tem pedidos de oração chegando aqui. Obrigada, viu, José Geraldo? Deus abençoe você e a sua família toda. Nós vamos agora nos preparar para rezarmos juntos com a nossa igreja CNBB. O terço agora, né? O terço da esperança e da solidariedade. Então, você que está em casa agora, fique com o terço, acompanha. Depois do terço, nós vamos voltar, então, para vivenciarmos. Gente, é cada passagem mais linda, uma mais linda do que a outra, sobre o reino de Deus. E nós vamos continuar falando dessa ação do Espírito para vivermos isso nas nossas vidas, na vida da nossa sociedade, na nossa família, enfim, da nossa igreja por inteiro, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, né, Fernando? Exato. Com o Brasil Cristão. Agora você fica então com o texto da CNBB, rezemos juntos com a nossa igreja pelo fim da pandemia, né, do Covid-19.